Ela preenchido em como um hotel recepcionista para um dia, inconsciente cabana verificar em um milionário quem iria mudado dela vida. Sob o piscando luz de o frente mesa lâmpada, da Emily dedos dançou entre o teclado, tentando para fazer senso de o desatualizado reserva-sistema. Isto era dela primeiro tempo trabalhando um hotel mudança, e ela era apenas lá porque dela melhor amigo. Jenna. Tive chamado 2 horas mais cedo, voz rouco de febre, praticamente implorando dela para preencher em. O hotel era pequeno, dobrado, entre fechada lojas e quieto becos, mas de hoje à noite, chuva feito tudo sentir mais isolado. O porta tocou. Emília visto acima, assustado. Um alto homem pisou em o aguaceiro. Chuva, gotejamento de dele preto casaco, ombros um pouco curvado, como se o peso de o clima espelhado algo dentro ele. Dele escuro cabelo agarrou-se para dele testa e dele olhos. Aqueles olhos eram sem vida. Pouco, como se eles tivessem não visto luz para distante também longo. Ela limpo dela a garganta e colocar sobre dela melhor sorriso. Bom noite. Fazer você ter um reserva? Ele hesitou de pé um pequeno também longo em silêncio. Eu sou não claro, ele disse, voz baixo, quase rouco. Eu chamado mais cedo. Ela assentiu e começou digitando. Não problema. O que nome deve eu verificar sob? De novo, que pausa. Ele visto no dela, não apenas no dela face, mas através dela, como alguém tentando para decidir se para falar ou desaparecer. Graham, ele disse finalmente. Graham Weston. Emília entrou o nome e rapidamente encontrado o reserva. Pegou isto, sala 204. Noite, rei-cama, tarde confira. Ele não responder. Seria você como ajuda com qualquer coisa outro? Ela perguntado, entregando ele o chave-cartão. Graham pegou o cartão devagar. Deles dedos escovado para um dividir segundo, mas ele não recuar, nem fez ele sorriso. Agradecer você, ele murmurou. Então virou. Na metade do caminho para o elevador, ele parou. Emília assistido como ele permaneceu ainda, voltar para dela, imóvel para aproximadamente 5 segundos. Então ele virou dele cabeça um pouco, apenas suficiente que ela cerra ao lado de dele, face de novo. Dele olhos, distante e vazio, conheceu dela para 1 segundo. Então ele pisou dentro o elevador e era perdido. Ela, exalado. Algo sobre ele inquieto dela, não em temer, mas em tristeza. Como assistindo alguém a afogamento enquanto ainda de pé sobre seco terra. 1 hora passou. O salão permaneceu quieto. Emília assentou voltar em dela cadeira atrás o mesa, ociosamente. Rolagem através velho revistas. Chuva batido suavemente sobre o Windows, um estável ritmo que combinado o tic-tac de o parede relógio acima dela. Então, algo capturado dela olho. Fora, passado o vidro portas. Por muito pouco visível. Através do folhas de chuva, era figura. Ela permaneceu devagar. Não guarda-chuva, não movimento. Apenas um homem sentado sobre o metal banco em o pequeno sacada jardim fora sala 204. Ele não era fumar. Ele não era sobre dele telefone. Ele era apenas sentado, imóvel, encharcado, como ele não sentir o frio no todos. Emília pressionado mais perto para o vidro. Isto era Graham. Ela olhou de relance no relógio. Isto estive sobre 1 hora desde ele verificado em. Ainda, ele sentado lá, cabeça curvado, ombros flacidez. Ela desejado para a etapa fora, para perguntar se ele era ok, mas algo mantido dela voltar. Não temer, intuição. Um inabalável sentimento que esse não era apenas um homem capturado em o chuva. Esse era alguém tentando para sentir algo, qualquer coisa. Um clarão de raio, aceso acima o céu atrás dele. Para um momento, dele silhueta era afiado contra o molhado pedra paredes, mão cerrado junto como em oração. Ou desespero. Da Emily peito apertado. Ela virou ausente de janela, coração batendo, inseguro porque dela garganta sentido apertado. Voltar no mesa. Ela olhou fixamente no em branco bloco de notas ao lado o telefone e devagar, quase sem pensamento, ela rasgou um pedaço de isto.
Ela escolhido acima, um caneta. Dela a mão pairou para um momento, então ela escreveu um solteiro frase. Ela dobrado o observação com cuidado. Não um veio em o salão depois que. O chuva caiu mais difícil, e Emília sentado silenciosamente, o dobrado pedaço de papel descansando em dela palma, esperando para o certo momento. Emília fez não dormir que noite. Até depois dela mudança terminou. Até depois o gerente retornou e agradecido dela com um cansado sorriso. Até depois ela andou 12 blocos lar com dolorido pés e úmido roupas. Dela mente permaneceu preso sobre o homem em sala 204. Graham Weston. Ela repetido o nome silenciosamente, de novo e de novo, como no entanto isto poder desbloquear algo. O caminho, ele iria permaneceu sobre o sacada para sobre um, ora em o frio chuva, sem estremecendo, isto assombrado dela. Isto não era apenas tristeza em dele olhos, isto era vaga, um tipo de quietude que sussurrou não paz, mas render. Como se, dele corpo permaneceu apenas porque não tive contado isto para parar respirando ainda. Por relógio eu sou, ela era ainda acordado, envolto em um desgastado cobertor, sentado sobre o borda de dela estreito cama, dela pequeno apartamento zumbido fracamente com os sons de distante tráfego e um do vizinho televisão. Dela joelhos eram retirado acima para dela peito, dela pensamentos. Looping infinitamente. Ela tive visto que olhar antes, sobre ela mesma, em espelhos, em momentos quando o mundo sentido também pesado para carregar. Ela alcançado para o maltratado espiral caderno, ela mantido ao lado dela cama. Isto geralmente mantido mercado listas, trabalhar horários, lembretes para chamar dela senhorio ou e-mail professores. Ela invertido para um em branco página, então, pausado. O que poderia ela dizer para um homem ela não saber? O que poderia ela possivelmente escrever que não iria só um ingênuo? Ela não pensar demais isto. Ela deixar dela mão mover, dela coração, falando mais rápido que dela mente. Se vocês são ainda vivo hoje, vocês são mais corajoso que você pensar. Não nome, não explicação, apenas que. Isto não era conselho, isto não era pena. Isto era verdade, ela necessário para ouvir ela mesma às vezes. Antes alvorecer, ela retornou para o hotel. Ela contado noite recepcionista, que cabana esquerda dela telefone carregador em o quebrar sala. Não um questionado dela. Sala 204 era ainda ocupado. Um desmaiar tira de esquentar luz brilhava de abaixo o porta. Emília agachado, dobrado o papel em metade. E suavemente deslizou isto sob com um trêmulo dedo. Dela coração bateu em dela garganta. Ela permaneceu para um momento, olhando fixamente no número sobre o porta. Então, andou ausente. O próximo manhã, ela retornou para dela normal vida. Graham era perdido, verificado fora antes nascer do sol. Não mensagem, não observação, não rastro. Dele sala era limpo. Dele nome cruzado, desligado o registro. Quando Emília perguntado Jenna no frente mesa se ele iria disse qualquer coisa, Jenna apenas deu de ombros. Nada. Entregue-me o chave e andou fora. Não até perguntar para um recibo. Um estranho sentimento floresceu em da Emily peito. Não tristeza. Não exatamente. Apenas vazio. Como esperando para um responder que nunca veio. Ela contado ela mesma, ela era ser tolice. Ele era um estranho, um homem cabana visto uma vez. Isto era bobagem para esperar um sinal, um agradecer você, um sorriso. Mas ainda, ela tive esperava, para algo. Em vez de, todos ela pegou, era silêncio. Dias passou. Ela foi voltar para o caos de dela vida. Livraria turnos em o manhã, café trabalhar em o noites, biblioteca horas espremido entre. Dela banco equilíbrio derrubado. Dela mensalidade, conta surgiu. Dela faculdade conselheiro, avisado que sem pagamento, dela inscrição poder ser suspenso. O pressão pressionado abaixo mais difícil. Ela testado para esquecer sala 204, mas às vezes, quando ela era fechamento o café sozinho, limpando abaixo. O contadores para o zumbir de um chão fã, ela seria lembrar o encharcado pela chuva homem sobre o sacada.
o um com olhos como portas para em lugar nenhum. E ela perguntou-se, não constantemente, mas em quieto flashes, fez que observação? Matéria, fez ele ler isto? Era ele ok? Ela seria nunca saber. Mas profundo abaixo, ela esperava, desesperadamente, silenciosamente, que aqueles 12 palavras tive mantido ele apenas longo o suficiente. Que talvez, apenas talvez, ele estive capturado alguém sobre o beira. 2 meses tive, passou desde que chuvoso, noite. Emília tive dobrado o memória de Graham em um quieto canto de dela mente, arquivado em algum lugar entre fugaz curiosidade e silencioso ter esperança. Vida tive não desacelerou abaixo. Se qualquer coisa, isto tive crescido mais pesado. Mensalidade tarifas montado, dela café turnos cresceu mais longo, e o livraria tive corte voltar dela horas devido para baixo vendas. Então quando ela aberto dela e-mail manhã e cerra mensagem intitulado Emprego Oportunidade, assistente para executivo diretor, ela assumido isto era spam até ela ler os detalhes. Dela completo nome era soletrado corretamente. O mensagem, mencionado pessoal recomendação. O remetente era principal corporação em o saúde e tecnologia setor. Ethereum, uma empresa ela tive apenas vagamente ouviu de Dil notícias. Ela reler o e-mail 3 vezes ela tive nunca aplicado para esse trabalho. Contato número era listados. Ela discado isto com tremendo dedos, metade esperando máquina para responder. Bom manhã, esse é Catarina de Ethereum, alegre, voz disse. É esse perder Emília Clark? Sim, ela gaguejou. Era encantado você recebido nosso mensagem. Quá como para convidar você para pessoalmente reunião com nosso executivo diretor a respeito de o assistente posição. Eu pensará, estive erro, Emília disse. Eu nunca aplicado. Lá era pausa. Na verdade você era referido por alguém quem perguntado para permanecer anônimo. Para agora. Emília acordado para o reunião. Impossível para explicar por que, dela coração zumbindo com desconforto, e algo perigosamente fechar para a excitação. 3 dias mais tarde, ela encontrado ela mesma de pé em frente de Ethereum's brilhante sede, vestindo dela melhor usado blazer e o apenas salto ela controlado. O salão era polido mármore e vidro. Todo etapa ela pegou e ecoou. Ela era escoltado para o executivo chão. Espere aqui, o assistente disse, gesticulando para porta. Emília pisou dentro. O escritório era inundado com luz de altura do teto Windows, moderno, mínimo, e no distante fim, atrás elegante mesa de preto nós, permaneceu homem em sob medida terno. Dele voltar virou como ele visto fora sobre o horizonte. Ele virou, e Emília parou respirando. Isto era ele, Graham, mas não o homem de sala 204. Dele versão permaneceu alto, ombros ao quadrado, barbeado, cabelo ordenadamente estilizado. Dele olhos ainda mantido profundidade, mas agora eles eram acordado. Ele sorriu suavemente. Olá, Emily, ele disse. Ela piscou, atordoado. Você? Você trabalhar aqui? Eu correr isto, ele respondeu. Ethereum era meu empresa de o começar. Eu tenho apenas retornou. Ela poderia por muito pouco encontrar palavras. Eu não entender. Graham pisou avançar, puxando algo de dele jaqueta bolso. Dobrado pedaço de papel. Isto era desgastado no bordas, manchado de água, mas ainda legível, dela mão escrita. Se vocês são ainda vivo hoje, vocês são mais. Corajoso que você pensar. Eu mantido isto, ele disse suavemente. Eu ler isto 3 vezes que manhã, e então eu pegou acima, embalado meu bolsa e verificado fora. Não porque eu sentido melhorar, mas porque eu percebeu alguém fora lá acreditava eu poder ser valor salvando. Emília olhou fixamente no observação em delimão, dela peito aperto. Eu tive planejado, ele continuou, para fim tudo que noite. Eu vai não mentira para você. Eu era não em dor. Eu era dormente. Eu acreditava nada importava. Mas que linha você escreveu? Ele visto no dela agora, voz tremendo apenas pouco, isto interrompido que silêncio em meu mente. Isto era
Primeiro voz que não som como julgamento ou vergonha. Isto era ter esperança. Emília engolido duro, emoções ascendente. Eu apenas... Eu não saber. Eu era assustado. Você visto como alguém quem necessário para ouvir algo real. Você era um certo, Graham disse. E eu necessário mais que qualquer coisa para ouvir que eu não era invisível. Silêncio caiu entre eles, espesso e sagrado. Então ele disse, eu perguntado o hotel funcionários para seu nome. Eu não querer para intrometer-se, então eu esperou, até eu tive algo real para oferecer. Ele fez um gesto na direção à mesa. Esse posição é seu, se você querer isto. Não como caridade, não como reembolso, mas porque eu acreditar você pertencer em um lugar onde seu vós assuntos. Emília visto no ele, realmente visto. Ele era ainda o homem de que chuvoso noite, mas então muito mais, e de alguma forma, então era ela. Trabalhando ao lado, Graham tornou-se o maioria inesperado rotina de da Emily vida. Cada manhã, ela entrou o imponente Atarion prédio com um quieto resolver, e esquerda cada noite, sentimento como ela tive, pisou em alguém de outra pessoa história. Mas isto não era fantasia, isto era real, e isto era acontecendo para dela. Graham, agora voltarem dele completo papel como CEO, era nada como o frio executivos ela tive imaginado de o fora. Ele era respeitoso, composto, mas lá era cordialidade abaixo dele, calma. Cordialidade que mostrou em si em pequenos gestos. Ele trouxe dela quente chá no exatamente 3h p.m. todo tarde, camomila, porque ele iria lembrado dela mencionando ela não como cafeína. Quando isto choveu, ele era já no entrada com um guarda-chuva, com tensão isto acima dela cabeça, com que mesmo quieto expressão, como isto era o maioria natural coisa em o mundo. E todo o tempo ela alcançou algo pequeno, bem organizado, arquivo, de última hora reunião arranjado, ele seria sorriso e dizer, agradecer você, corajoso No primeiro, ela pensamento isto era apenas chamar voltar para o observação. Mas depois, semanas de audição isto, o caminho ele disse isto iniciado para som diferente. Como verdade, ele genuinamente acreditava sobre dela. E todo o tempo, ela ouviu isto. Ela permaneceu pequeno mais alto. Eles desenvolvido ritmo. Ele convidado dela uma vez para rua comida carrinho depois trabalhar. Pequeno vendedor dobrado entre dois edifícios conhecido para o melhor grelhado milho em cidade. Ela sorriu quando ele não saber como para comer isto sem recebendo. Pimenta pó sobre dele camisa. Ele sorriu também. Completo e real. Sobre outro noites, eles ficou atrás em o da empresa pequeno funcionário biblioteca, ajudando o voluntário funcionários recolocado na estante livros depois horas. Graham nunca anunciado dele presença lá. Ele apenas enrolado acima dele mangas e classificados biografias por coluna cor, em vez de autor nome, sorrindo como criança quando corrigido. Noite, como eles andou fora, eles passou mais. Velho segurança guarda lutando com dele sapato. O único tive vir solto, batendo as asas desajeitadamente. Graham parou sem palavra, ajoelhou-se abaixo e usado poupar rolar de forte fita de dele pasta para vincular o do homem sapato firmemente. Isso vai segurar para alguns dias. Ele disse gentilmente, e deu tapinha o do homem ombro. Emília assistido, coração cerrado. Isto não era sobre status ou desempenho. Isto era apenas quem ele era. Alguém, quem percebido o despercebido. Alguém. Quem lembrado o que isto era como para sentir invisível. E talvez, ela pensamento, isso é porque ele serra dela. Eles começou para falar mais, não apenas sobre trabalhar, mas sobre memórias, infância, medos, o que eles desejado. Para ser antes vida forçado eles em sobrevivência modo. Mas lá era sempre linha nenhum cruzado. Isto sentado lá, quieto mas pesado, entre deles cadeiras e reuniões, em pausas entre piadas, em pequenos silêncios depois risada. Nenhum de eles reconhecido isto, mas ambos de eles sentido isto. Noite, como eles esperou fora em da empresa lá do jardim, apenas estreito verde tira entre edifícios com 2 desgastados bancos
e um solteiro cereja árvore, Emília quebrado o silêncio. Dela a voz era macio. Eu usado para vender engarrafado. Água em filme teatros. Graham virou, sobrancelhas um pouco criado. Eu vestiu um uniforme. 3 tamanhos também grande. Meu sapato sempre guinchou quando eu andou. Eu derrubado um todo bandeja uma vez e chorou em o quebrar sala para 1 hora. Ele disse nada, esperando. Ela visto ausente, brincando com o manga, de dela cardigan. Eu nunca finalizado faculdade, ela continuou. Não poderia dispor isto. Maioria dias, eu ainda não saber metade o jargão pessoas usar aqui. Eu Google coisas quando eu pegar lar. Eu ensaiar respostas antes reuniões. Graham's voz era baixo. Vocês são fazendo mais que multar. Ela sorriu, mas isto não alcançar dela olhos. Eu não pertencer em um lugar como esse. Não realmente. Então, quase como um sussurrar, ela adicionado. Eu sou apenas um... Garota, quem uma vez vendido água no filmes, eu não pertencer em seu mundo. Graham virou completamente na direção dela. Dele expressão não era pena. Isto era algo deeper, algo cuidadoso. Ele aberto dele boca para responder, mas pausado. Em vez de ele alcançado em dele bolso e retirado fora o mesmo observação, ela tive escrito. O ele ainda carregou, dobrado, com cuidado. Ele não dizer qualquer coisa. Ele não precisar para. E em que momento? Emília não era claro se ela sentido confortado ou mais com medo de como profundamente esse homem poderia ver dela. Isto era tarde, bem passado o escritório. Horas, e o prédio tive caído em um gentil silêncio. Fora a janela, a cidade brilhava suavemente, silenciado sob o caindo crepúsculo. Emília e Graham, sentado entre de cada outro em o pequeno quebrar-sala, meio vazio canecas de chá entre eles. Graham, visto cansado, mas não o tipo de cansado que veio de longo reuniões ou sem fim e-mails. Esse era um cansaço nascer profundo, em o ossos. O tipo que assentou em o alma. Eu dever você uma história, ele disse silenciosamente, olhos fixos sobre o girando chá em dele xícara. Emília inclinado dela cabeça, audição. Você saber eu sou o CEO, ele disse, mas você não. Saber porque eu não era aqui até recentemente. Ela assentiu devagar. Ela tive sempre perguntou-se sobre o brecha. Os sussurros em volta, o escritório. O meio acabado, frases em artigos ela tive encontrado online. Ele inclinou-se voltar em dele cadeira. O luz de lampião pegando o afiado aviões de dele face. 6 meses atrás, um dispositivo meu empresa desenvolvido. Um avançado implantar para pós-cirúrgico monitoramento, com defeito durante rotina operação. O paciente morreu sobre o mesa. Da Emily respiração engatado. O falha não era causado por nosso essencial tecnologia, ele disse. Isto era um defeito em um terceiro componente. Algo nós deve ter capturado, mas não em tempo, ele pausado. O mídia não cuidado sobre nuance. Manchetes gritou. Tecnologia CEO peças. Deus com humano vidas. Ethereans jogar voltas fatal. Eu tornou-se o face de ambição, de arrogância, de irresponsável ambição. Ele engolido. Investidores fugiu. Nosso estoque desabou durante a noite. Eu pisou abaixo para proteger o que pequeno integridade o empresa ainda tive. Emília sentado em atordoado silêncio. Mas que não era o pior papel, ele disse. Dele voz derrubado. Quase um sussurrar, o irmão de o homem. Quem morreu encontrado meu, esperou fora o tribunal. Ele não gritar, ele apenas visto meu em o olho, e disse, eu ter esperança você ao vivo longo suficiente para sentir o culpa eu fazer todo dia. Um longo, ainda silêncio passou entre eles. Que noite, Graham continuou. Era o primeiro tempo eu não dormir no todos. O culpa, isso comeu através meu como ácido. Não porque eu retirado o acionar, porque eu construído o pistola, e pessoas confiável meu com isto. Ele visto abaixo no dele mãos. Eu iniciado a deriva,
andando através dias como eles não. Eram real. Eu parou tirando chamadas. Eu não poderia tocar um protótipo sem tremendo. Eu contado eu mesmo. Eu era doença em forma de um homem. Tudo eu criado ferir alguém. Da Emily olhos queimado. E então, ele disse sorrindo fracamente, eu verificado em um pequeno hotel. Não bagagem, não retornar bilhete. Eu não plano, para verificar fora. Ela sabia. Dela coração bateu forte. Mas sob o porta, ele disse, puxando fora o agora amassado observação de dele carteira. Esse era esperando para meu. Ele entregue isto para dela. Ela pegou isto com tremendo dedos. Se vocês são ainda vivo hoje, vocês são mais corajoso que você pensar. Eu ler isto 10 vezes. Eu chorou para o primeiro tempo em semanas, e então, eu ordenado café da manhã. Graham inclinou-se voltar de novo, voz mais estável. Agora, que dia? Eu decidiu para parar escondido. Eu, contratado independente investigadores, forçado a abrir selado relatórios, reexecutou todo o teste. Isto pegou 3 meses, mas o verdade veio fora. Isto não era nossa tecnologia. Isto não era meu equipe. Isto era uma imperfeição em um do fornecedor código, enterrado sob 10 camadas de subcontratação. Emília era silencioso. Eu não processar. Eu não anunciar qualquer coisa. Eu pegou o relatório para o da vítima família eu mesmo. Eu sentado com eles, toda semana, para 2 meses, até deles do filho nome não gosto como ácido quando eu disse isto. E a empresa? Isso é recuperando, ele disse. Devagar. Nós temos reconstruído maioria de o confiar, mas eu veio voltar. Diferente. Eu veio voltar sabendo poder não é sobre visão. Isso é sobre responsabilidade. Ele visto no dela agora, dele, voz mais baixo. E isso é quando eu encontrado você de novo. Da Emily mãos tremeu um pouco como ela colocado o observação abaixo sobre o mesa. Dela garganta apertado, e dela peito dolorido em um caminho, ela não poderia explicar. Ela tive... Andou em esse trabalho o pensamento ela era apenas um ajudante, um sortudo garota, uma reflexão tardia. Mas sentado entre de esse homem, ela percebeu algo poderoso. Ele não era um herói. Ele era um sobrevivente. E então, era ela. Os semanas que seguido eram o mais gentil. Emília tive sempre conhecido. Ela e Graham trabalhado de perto sobre um novo projeto, saúde divulgação iniciativa para carente comunidades. Isto era dele ideia, mas ele sempre introduzido isto como deles. Junto, eles mapeado fora móvel clínica Rotas, em parceria com sem fins lucrativos organizações, e visitado local centros. Todo reunião, todo discussão, sentido como prédio algo que importava. E sempre, Graham era atento e inquieto, quase invisível caminhos. Ele seria lugar xícara de esquentar água sobre dela mesa, apenas como ela sentado abaixo, sem precisando para perguntar dela preferência. Se ele percebido ela era enterrado em e-mails, ele seria deixar pequeno observação. Respirar. Se dela mãos eram frio em conferência-sala, ele seria deslizar sobre dele caneca para dela para segurar. De alguma forma, ele tive aprendido que ela apreciado flashcards para novo palavras. Então, um dia, dobrado entre pilha de reunião pastas, ela encontrado fresco pacote rotulado, de hoje inglês, de você quieto apoiador. Emília começou para sentir seguro, mas com que segurança veio roendo temer. Ela não poderia nome. Isto no primeiro. Isto rastejou entre elogios e considerados gestos, florescendo silenciosamente em momentos quando não outro era assistindo. Isto sussurrou para dela quando ela passou o espelho em o executivo elevador, ou quando ela andou através corredores forrado com vidro paredes e confiante escadaria. O pergunta circulado dela coração como sombra. Fazer eu realmente pertencer aqui, ou sou eu apenas passagem através alguém de outra pessoa mundo? No úndio da empresa formal Rede Jantares, Emília vestiu simples marinha vestir, emprestado de vizinho e dobrado dela cabelo voltar com tremendo dedos. Ela tive testado para andar como ela pertencia, falar como ela pertencia, mas então veio o sussurrar.
Aproximaram sobremesa à mesa, 2 colegas, bem vestido, confiante. O tipo quem iria nunca uma vez disse olá. Permaneceu conversando. Eles olhou de relance na direção dela e sorriu. Ligal-lhe o CEO para trazer dele assistente. Ele disse: no entanto, eu adivinhar quando alguém salva seu vida, isto compras eles um assento numa mesa. O outro riu baixinho. Ou talvez ela é apenas muito persuasivo. Emília congelou. Ela não enfrentar eles. Ela não até vez em volta. Ela apenas andou fora de sala, o risada seguindo dela como um fantasma. O noitear era afiado, o estrelas também quieto. Dentro dela peito, algo torcido. Voltar no dela mesa, Graham era ainda falando com um convidado palestrante. Ele não tinha percebido o cabana à esquerda. Ou talvez ele tive, mas deu dela espaço. Isto não matéria. Ela retornou brevemente. Apenas longo o suficiente para deslizar um dobrado observação para dele placa. Então ela esquerda. O observação. Ler, você, salvo meu de desespero. Mas agora eu precisar para salvar eu mesmo de esquecendo quem eu sou. Ela não ir lá certo ausente. Ela andou para horas, através bairros que lembrou dela de onde ela veio de, passado vestido mercados, e pouco, iluminado lavanderias, lugares onde não um sabia dela nome, mas todo canto mantido, versão de o garota, ela usado para ser. Emília não era nervoso. Ela era com medo que ela era começando para medir dela valor por gentileza de alguém de outra pessoa. Mundo. Com medo que todo tipo coisa Graham fez. No entanto, isto era real e lindo. Poder também ser costura dela em vida ela não tinha merecido ainda. Ela necessário para a etapa voltar. Não para escapar ele, mas para encontrar ela mesma. Independente de o homem quem uma vez feito dela sentir visto. Porque se amor era para crescer, e ela era honesto o suficiente agora para nome isto amor. Isto tive para florescer entre 2 todo pessoas, não um alcançando acima e o outro puxando abaixo. Ela devido que para ela mesma e para ele. Emília entregue. Em dela carta o seguindo segunda-feira. Isto não era renúncia, mas quieto etapa voltar, solicitar para indeterminado deixar de ausência. Digitado ordenadamente, selado em simples envelope, e esquerda sobre Graham's mesa, antes o escritório preenchido com vozes e o dia tornou-se alto. Ela não espere para ver dele reação. Ela não permanecer para aprovação. O carta disse tudo ela necessário isto para. Agradecer você para acreditando em meu. Agradecer você para ajudando meu começar. Mas agora eu ter para andar esse próximo papel de o estrada sobre meu ter. Ela esquerda dela distintivo ao lado, o envelope. Isso é cordão enrolado ordenadamente, como fita sobre presente. Então, ela andou fora através do vidro portas, sem adeus. Mas ela sabia de alguma forma, ele seria entender. Que noite, ela sentado no dela, pequeno cozinha-mesa, e matriculado em noite-aula programa no local, faculdade, negócios, comunicações, digital, alfabetização e oficina em sem fins lucrativos gerenciamento. Dela agendar tornou-se mapa de sacrifício. Tutoria crianças de 8 sou para meio-dia, fazendo freelance dados entrada de lar até meio da tarde, então correndo entre cidade para participar aulas até 10 p.m. Dela novo apartamento era modesto. Sala. Não elevador, não sacada. Mas o aluguel era dela para pagar, o mobília dela para escolher, e o silêncio no fim de cada dia dela para manter. Lá eram não presentes de Graham, não favores retirado, não escondido cordas. Ele tive, oferecido para ajuda silenciosamente, respeitosamente. Bolsa de estudos aqui, contato lá. Ela recusou, não fora de orgulho, mas propósito. Por que ela não querer para ser construído por alguém de outra pessoa gentileza? Ela desejado para ser todo, para vir voltar para ele não como garota, resgatado, mas como mulher quem tive reconstruído ela mesma. Ele nunca pressionado. E ainda, dele presença demorou. Eles mensagem, não todo dia, mas muitas vezes suficiente. Não com declarações de saudade, mas com pequeno verdades. Tive para fazer 5 minutos tom hoje. Eu não desmaiar. Testado.
que lama em lugar você mencionado. Veredito 7:10. Precisa mais alho. Encontrado palavra que significa cura em progresso. Bem enviar mais tarde. Isto era estranho. Ser separado ainda mantido. Isto não era romance. Não em o tradicional senso, mas isto era algo mais durável. E em algum lugar entre exaustão e crescimento, Emília percebeu ela não era sobrevivendo não mais. Ela era vivendo. Cada aluguel verificar pago, cada criança. Ela ajudou ler parágrafo sem tropeçando. Cada noite ela caiu dormindo sobre dela ter termos. Isto era todos fio, tecelagem, vida que finalmente sentido como dela ter projeto. E ainda, alguns noites, quando o cidade cresceu quieto e dela livros didáticos eram fechado, ela seria abrir dela jornal e escrever. Entrada, escrito sob o zumbir de meia-noite chuva, permaneceu dela favorito. Ele esperou no borda de meu tempestade, não para puxar meu fora, apenas para segurar o guarda-chuva, se eu sempre virou voltar. Se ele é ainda lá quando eu encontrar. Meu centro. Então nós pode começar de novo. Não de capítulo 1, mas de capítulo 2. Como 2 todo pessoas, quem escolher cada outro. 2 anos passou. Emília permaneceu antes embalado auditório. O luzes esquentar sobre dela face. O microfone gentil em dela mão. Dela loiro cabelo era retirado voltar em simples torção. E ela vestiu marinha vestir que tive uma vez. Pertencia para dela mãe. Ela não precisara teleprompter. Dela voz, uma vez tímido e incerto, agora carregou clareza e quieto confiança. Ela tive crescido em dela história, não apenas outros contados sobre dela, mas ela tive aprendido. Para dizer ela mesma, ela era ser honrado para dela trabalhar com sem fins lucrativos organização que oferecido alfabetização programas e assistência médica, acesso para desfavorecidos mulheres. O projeto tive iniciado com emprestado sala de aula, 2 estudantes e pilha de doado livros. Agora, isto era em todo o estado rede. Centenas de mulheres mães, sobreviventes, filhas, poderia agora escrever deles nomes, entender receitas, perguntar questões sem temer. Como o de pé ovação ecoou através do salão, Emília visto fora sobre o multidão. Ela cerra familiar rostos, estudantes. Quem tive tornar-se voluntários, médicos. Quem tive uma vez duvidou dela, agora acenando com a cabeça com orgulho. E ainda, ela sentido dela coração pular, não de nervos, mas de algo senão senso que o momento não era bastante completo. Quando o aplausos finalmente desaparecido e o formalidades terminou, ela pisou desligado o estágio e em multidão, tremendo mãos, abraçando velho amigos, rindo com mulheres cujo vidas agora entrelaçados com dela. E então, ela cerra ele. De pé em o voltar linha, ausente de holofotes e câmeras, vestido inquieto cinza, dele figura alto e composto. Dele cabelo pequeno mais longo agora. Tocar de prata no templos. Graham. Ele não tinha reservado assento no frente. Ele não tinha enviado flores ou mensagem. Ele tive simplesmente vir. Deles olhos conheceu entre o sala, e tudo senão o barulho, o luzes, o movimento, parecia para desaparecer. Mais tarde que noite, eles encontrado eles mesmos andando junto o beira-rio. O mesmo rio onde, 2 anos atrás, Emília tive andou sozinho sobre tormentoso noite, perdido em questões. O ar agora era legal, tingido com o aroma de chegando chuva. O caminho era quieto, o cidade abafado em o fundo. O luz de lampião cintilou sobre o água como memória retornando o lar. Eu nunca esperado para ver você hoje, Emília disse suavemente. Eu nunca parou seguindo seu trabalhar, Graham respondeu, dele voz calma. Ela virou pouco na direção ele, o canto de dela boca a elevação. Você nunca disse palavra. Eu não precisar para, ele disse. Você era já ditado tudo através. O que você fez? Eles pausado por banco que esquecido água. Emília rastreado madeira com dela dedos, então visto no ele. Fazer você ainda ter isto? Ela perguntado.
Graham retirado fora dele carteira, cuidadoso e sem pressa. Ele desdobrado, desgastado, manchado de água, pedaço de papel. O mesmo ela tive escorregou sob dele, hotel, sala, porta, então longo atrás. Se vocês são ainda vivo hoje, vocês são mais corajoso que você pensar. Da Emily respiração capturado em dela garganta. Você mantido isto? Todos meu vida, ele disse, porque isto deu meu voltar para meu. Ele não propor, ela não perguntar, mas ele alcançado para dela mão, mantido isto. E quando ele inclinou-se a avançar para a imprensa, beijo para dela testa, isto disse tudo palavras poderia não. Não promessa para sempre, mas reconhecimento, de agora. De 2 vidas que tive interseccionados, não fora de sorte ou precisar, mas propósito. Em os semanas que seguido, Graham retornou para dele fundação trabalhar, agora mentoria jovem, tecnologia inovadores em ética e emocional liderança. Emília continuou dela divulgação programas, expandindo em rural saúde e educação para jovem mães. Eles não moverem junto, eles não precisar para. Mas às vezes, no fim de longo dia, mensagem seria aparecer sobre cada outros telefones. Solteiro linha. Hoje eu sou ainda vivo. Então eu adivinhar. Eu sou ainda mais corajoso que eu pensar. Se essa história tocado seu coração, lembrou você de o quieto força em gentileza? Ou feito você acreditar uma vez de novo em segundo chances, então pegar momento para refletir com nós. Às vezes o menor palavras pode salvar vida. Às vezes cura faz não vir em grandes gestos, mas em compartilhado silêncio. Em dobrado pedaço de papel, em o simples agir de mostrando acima. Se você acreditar em o poder de histórias, que curar, inspirar e lembrar nós de o que verdadeiramente assuntos, então, nós convidar você para tornar-se papel de nossa jornada. Inscrever-se para comovente histórias para mais contos de resiliência, amor e ter esperança que vai ficar com você longo depois a história termina. Agradecer você para assistindo e lembrar, se você é ainda aqui, você é jamais corajoso que você pensar.